a coloração que vem com essa pigmentação é de acordo com a cor do seu fio, tudo é potencializado de forma com nutrientes que são essenciais e necessários para a saúde do nosso organismo, para a saúde do nosso couro cabeludo. Então, por isso que todas essas ações, todos esses benefícios do nosso couro cabeludo acontecem de forma natural. Então, o crescimento fica saudável, a pigmentação também fica saudável, a nutrição, o controle da oleosidade, todos os benefícios para um cabelo crescer saudável e se manter saudável e fortalecido. Então, aqui os resultados que eu trago para vocês são tanto do público masculino quanto do público feminino. Porque também é uma pergunta frequente. Se o Topicol ele vai ter benefícios também para o público masculino. E aqui eu já tiro essa dúvida para vocês, que sim, o Topicol ele vai ter benefícios tanto para o público feminino quanto para o público masculino. E os homens também vão ter os benefícios em relação ao bigode, à barba, tanto em relação ao crescimento como em relação à pigmentação. Então, os benefícios são completos. O Topicol é um suplemento alimentar que foi formulado para o público adulto. Então, homens e mulheres adultos podem utilizar tranquilamente, que vão ter todos esses benefícios. Em relação à pigmentação, que é uma dúvida frequente. Sara, eu posso continuar utilizando a tintura? Posso continuar utilizando químicas em relação à progressiva, produtos que podem alisar o cabelo? Isso vai atrapalhar no resultado? Já gosto de tirar essa dúvida também. Em relação à tintura e às químicas, né, para alisar o cabelo, vocês podem continuar utilizando, porque isso não vai atrapalhar o tratamento. Como eu disse para vocês, o Topicol é um suplemento que ele vai agir de dentro para fora. Então, ele vai cuidar do seu organismo, vai trazer saúde para o seu organismo de dentro para fora, para, consequentemente, o seu cabelo crescer de forma saudável. O que a gente orienta em relação à tintura? Para você diminuir a quantidade de vezes que você utiliza. Por quê? Para você conseguir perceber os resultados em relação à pigmentação, principalmente para aquelas pessoas que têm a queixa capilar em relação ao embranquecimento dos fios. Se você quer perceber os resultados em relação ao suplemento, trazendo a pigmentação para os fios, então você tem que diminuir a quantidade de vezes que você usa tintura, até chegar o momento que você vai eliminar a tintura de vez. Mas, enquanto isso, é bom dar um espaço maior entre uma tintura e outra para você perceber os resultados. Mas essa tintura não vai atrapalhar de jeito nenhum o tratamento que você está fazendo com o Topicol. Da mesma forma que utiliza outras químicas. Pode continuar utilizando, porque não vai atrapalhar em relação aos resultados. Como eu disse, o tópico ele age de dentro para fora. Então, o que você utiliza externamente, de forma tópica, não vai atrapalhar esse tratamento que está agindo, potencializando em relação ao couro cabeludo e à raiz do cabelo, para, consequentemente, como eu falei para vocês, trazer esse crescimento, esse fortalecimento dos fios. E também uma dúvida frequente em relação à parte da pigmentação. Se quem está iniciando ali o aparecimento dos fios brancos, só nessas pessoas terá resultado, ou se quem já tem uma quantidade maior de fios brancos também vai ter resultado. Lógico que os resultados, né, a eficácia do resultado é mais rápido em quem está iniciando. Quem está aparecendo ali os primeiros fios brancos. Então, a ação em relação à prevenção do surgimento de novos fios brancos, ao retardamento desse surgimento de novos fios brancos, e também para trazer a pigmentação de novos fios, acontece de forma mais rápida em quem tem menos fios brancos, mas em quem tem também já uma quantidade maior de fios, e essa quantidade já vem há alguns anos, vai ter resultados também. Lógico que tem que ter uma disciplina maior no uso, tem que ter uma constância maior para ter os melhores resultados. Aqui vocês vão entender qual a quantidade mínima de tempo para ter resultados em relação ao tratamento capilar. Vou mostrar para vocês essa informação. Por que a gente orienta um certo tempo, um tempo mínimo para ter esses resultados, e o tempo que vocês podem utilizar para alcançar mais resultados, para potencializar mais ainda esses resultados. Por quê que eu digo isso? Porque quem tem um exemplo, essa extensão de cabelos brancos maiores, é quem está com a queixa capilar mais excessiva, essas pessoas vão ter que ter uma disciplina maior no uso, vão ter que ter um tempo maior de uso para ter os melhores resultados. Então, um exemplo, você tem uma extensão maior de fios brancos no couro cabeludo. Então, você tem que utilizar por mais tempo e também, dependendo dessa extensão, um exemplo, você tem 100% dos fios brancos, o tópico ele vai trazer pigmentação, vai chegar naquele tom grisalho, mas dependendo desse tempo que você está com essa quantidade de fios brancos e dessa extensão, né, chegou a 100%, para chegar o momento de pigmentar completamente, leva um tempo maior. Então, você tem que ter mais disciplina no uso, você tem que ter mais constância. Por isso que eu digo, quanto antes você iniciar o uso, melhor. Se você conhece alguém que já está iniciando aquele processo do embranquecimento dos fios, e muitas vezes acontecendo de forma precoce, porque vários fatores podem influenciar no embranquecimento desses fios, no envelhecimento precoce desses fios. Inclusive, a carência e deficiência de vitaminas.
e principalmente as vitaminas e nutrientes que estão presentes no tópico. O tópico trouxe na formulação os nutrientes que são necessários e essenciais para manter tanto a coloração como o crescimento, a nutrição, o fortalecimento desse fio, a saúde no geral em relação ao couro cabeludo. Todos os nutrientes presentes no tópico, eles são essenciais. Se você tiver carência ou deficiência de algum deles, pode ter certeza que você vai apresentar alguma queixa capilar. Sara, eu não apresento níveis abaixo do normal dos nutrientes que estão presentes no tópico. Por que que eu apresento queixas capilares? Muitas vezes, quando você está nesse processo, né, de estar com a quantidade dentro do normal em relação aos exames, né, a concentração ali desses nutrientes, mas você apresenta essas queixas. Por quê? Porque o seu organismo pode ser que naquele momento ele esteja demandando uma quantidade de nutrientes em regiões específicas do organismo. E acaba que o seu organismo, ele entende que a região capilar, né, do couro cabeludo, a pele, as unhas, ficam em segundo plano. Entende que não precisa mandar tantos nutrientes para aquela região, porque em outras regiões estão demandando uma maior quantidade desses nutrientes. Então, por isso que acaba que a gente vai percebendo queixas capilares, mesmo estando algumas vezes ali com os níveis normais desses nutrientes. Então, por isso que nesses momentos a gente também tem que lançar mão de suplementos. A gente tem que utilizar suplementos que potencializem a ação desses nutrientes. Porque, infelizmente, só com a alimentação, para trazer novamente essa saúde para o cabelo, para a pele, para as unhas, de forma potencializada, para eliminar de vez as queixas, é muito difícil só com alimento. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas, né, principalmente a maioria dos brasileiros, não se alimentam da forma correta, em quantidades ideais de nutrientes, vitaminas. E é muito difícil também a gente ingerir diariamente as quantidades corretas dos nutrientes no geral. Então, por isso que quando a gente apresenta queixas, quando a gente percebe que a saúde capilar precisa de uma potencialização maior, a gente tem sim que lançar mão de um suplemento. Por isso que o Topico, ele trouxe na formulação os nutrientes que são principais, essenciais, necessários para a saúde do couro cabeludo. A partir do momento que você utiliza eles, que você suplementa, que você potencializa, você vai garantir saúde para o couro cabeludo, você vai, de forma estratégica, fazer até com que outros nutrientes sejam melhor absorvidos em relação à ação no couro cabeludo. E aqui vocês vão entender mais um pouco por que eu estou falando sobre isso. Sabe, quais são esses nutrientes que estão no Topico? Por que que eles trazem tantos benefícios com o uso, né? Então, primeiro eu vou falar sobre a vitamina B6. A vitamina B6, como eu disse, ela é essencial, ela é necessária para a saúde do couro cabeludo. E além da vitamina B6, todos os outros nutrientes presentes no Topico, eles são essenciais, mas o nosso organismo não consegue produzir nenhum deles. Então, a gente tem que ingerir ou através do alimento ou através de suplemento alimentar. Por isso que quando eu falo que a gente, quando apresenta queixa, tem que suplementar, tem que potencializar, é justamente por isso, porque nosso organismo, ele já não produz esse nutriente. A gente não está ingerindo na alimentação de forma adequada. Ou muitas vezes nosso organismo está demandando uma quantidade maior desse nutriente em outras regiões fora do couro cabeludo. Então, a gente tem que potencializar, principalmente em concentrações estratégicas, para que esses nutrientes cheguem no couro cabeludo em quantidades ideais, garantindo esse crescimento, o fortalecimento do fio, a pigmentação do fio, também de forma ideal. Então, a vitamina B6 vai agir também dessa forma. Ele precisa também ser ingerido ou suplementado para o seu organismo absorver. E aqui eu vou listar alguns benefícios para vocês entenderem como são amplos, né, as vantagens de utilizar o tópico através desses nutrientes. Então, a vitamina B6, ela evita a queda capilar, ela ajuda na circulação sanguínea do couro cabeludo. A partir do momento que o nutriente ele potencializa a circulação sanguínea no couro cabeludo, ele ajuda a levar uma quantidade maior de nutrientes para o couro cabeludo e também uma quantidade maior de oxigenação. Essa oxigenação chegando em quantidades ideais, ela ajuda também no processo de saúde do couro cabeludo, o processo de produção ali daquele fio de forma saudável. E além disso, a chegada dos nutrientes, além dos nutrientes presentes no Topico, os outros nutrientes que a gente ingere até através da alimentação também vão chegar em quantidades maiores no couro cabeludo, potencializando também a raiz do cabelo para produzir esse fio de forma saudável. Então, além disso, a vitamina B6 também vai agir em relação ao crescimento e fortalecimento do fio. Isso agindo desde o primeiro estágio do ciclo de vida capilar. E para vocês entenderem essas etapas, o ciclo de vida do cabelo ele se divide em 3 fases, que é a fase de crescimento, a fase de regressão do fio, que é quando começa a parar de crescer ali naquela raiz, e a fase de repouso, para totalmente o crescimento do fio e acontece a queda, para então, depois dessa etapa, voltar a ter o estímulo da raiz capilar para produzir um novo fio. E fica esse ciclo de vida, né? As fases do ciclo de vida capilar. Então, se essa fase de crescimento não estiver sendo estimulada da forma correta, os nutrientes não chegarem na raiz do cabelo em quantidades ideais, em quantidades corretas, esse crescimento capilar vai acabar sendo interrompido. E o processo de queda, né, que é a terceira fase, acaba sendo acelerado.
Então, um processo de crescimento que era para durar em média 10 anos, ali naquela raiz sendo estimulada, pode acabar sendo interrompido, acontecendo a queda capilar de forma excessiva. Por isso que muitas vezes quem está com uma queda excessiva, justamente a causa principal é a falta de estímulo nessa raiz capilar, é a falta da chegada de nutrientes em quantidades corretas nessa raiz capilar, estimulando para que tenha um crescimento saudável, a produção desse fio de forma fortalecida, nutrida, com a quantidade de nutrientes chegando nessa quantidade ideal. Então, quando acontece essa queda excessiva, tem que potencializar, tem que tratar essa raiz capilar para que tenha um estímulo correto de produzir esse fio e evitar a queda, produzindo um fio fortalecido para que ele não quebre, não fique frágil, não caia de forma fácil, que não tenha o estímulo desse nutriente. Então, quando acontece essa queda, para ter o crescimento novamente do fio, é preciso ter um estímulo correto, uma chegada de nutrientes em quantidades corretas. E quando a gente suplementa para potencializar esse crescimento, para potencializar o fortalecimento desse fio, qualquer tratamento capilar que a gente faça, precisa de no mínimo 3 meses de tratamento. Por quê? Porque justamente essa fase da queda do fio, para que tenha um novo crescimento, para que tenha um estímulo correto desse fortalecimento, do nascimento desse fio, é uma média de 3 meses. Os estudos já mostram que é uma média de 3 meses para que aconteça todas essas etapas. Então, por isso que a orientação de qualquer tratamento capilar, como eu disse a vocês, é que seja de no mínimo 3 meses. Sara, mas eu só vou ter resultado se eu fizer 3 meses de tratamento? Não. Com o uso do Topicon, no primeiro mês você já vai ter vários resultados. O crescimento capilar já vai ser muito beneficiado, o fortalecimento do fio, pigmentação também já pode aparecer no primeiro mês, mas isso pode variar muito de acordo com o organismo, de acordo com a sua queixa, do nível de queixa capilar que você esteja. Então, a orientação que a gente faz é que você faça, no mínimo, 3 meses de tratamento. Até quem está tendo resultados no primeiro mês, o ideal é que faça, no mínimo, os 3 meses de tratamento para que tenha os resultados completos, potencializados. Mas você pode também utilizar por mais tempo. Qualquer tratamento capilar, a orientação é, no mínimo, 3 meses, mas você pode utilizar por 6 meses, por um ano, ou até por mais tempo, dependendo da sua queixa capilar, dependendo de como esteja a saúde do seu couro cabeludo, dependendo de como esteja também o seu metabolismo, o tempo de resposta ao tratamento. Então, tudo isso vai influenciando também no tempo de tratamento que você vai utilizar. Então, resumindo, o tempo mínimo para você ter os melhores resultados, essa orientação correta que a gente faz para vocês, é no mínimo 3 meses de tratamento, para ter um resultado completo que vá de acordo com esse ciclo capilar, com as fases do ciclo de vida capilar, para que quando tem a queda do fio e o estímulo do novo crescimento de um novo fio, aconteça da forma correta, com concentrações ideais de nutrientes, com a potencialização correta desses nutrientes no couro cabeludo. Então, com um mês de tratamento, você já pode ter resultados. Com 3 meses é um tempo mínimo para você ter os melhores resultados, mas você pode sim utilizar por mais tempo. Assim como qualquer outro tratamento capilar. A orientação são de no mínimo 3 meses, mas você pode estender por mais tempo, de acordo com a sua queixa, de acordo com a saúde do seu couro cabeludo. Então, para vocês entenderem também como os benefícios da suplementação do Topicol vão além da questão estética, o tópico ele também cuida da sua saúde. Eu listei aqui alguns benefícios em relação à vitamina B6. Em relação ao organismo, no geral, a vitamina B6, além dos benefícios capilares, ele promove a produção de energia, alivia os sintomas da TPM, melhora o sistema imune, aumentando as defesas do organismo. E um ponto muito legal, que a gente recebe esse feedback constantemente, é que quem faz uso do Topicol também percebe uma melhora na qualidade do sono. Sabe por que que isso acontece? Porque a vitamina B6, ela é muito importante para a produção da melatonina. E a melatonina é o hormônio que regula o sono. Então, a partir do momento que a gente suplementa, potencializa um nutriente que influencia na produção do hormônio que regula o nosso sono, então a gente vai ter o benefício também disso. Então, você que tem queixas em relação ao sono, a despertar noturno acontecendo de forma frequente, a uma dificuldade para adormecer, a suplementação da vitamina B6, ela vai ajudar também nesse processo. Por isso que muitas pessoas que utilizam o Topicol percebem muito esse benefício quando fazem uso dele. Então, dando continuidade em relação aos nutrientes, para vocês entenderem como é completo o benefício do Topicol, como são vários nutrientes agindo de forma conjunta, de forma sinérgica, um potencializando a ação do outro, e um benefício também de ter todos esses nutrientes na formulação. É porque eles também potencializam a absorção um do outro. Quando a gente junta esses nutrientes em um mesmo suplemento, nas concentrações que eles estão presentes, então a absorção ela é potencializada. A chegada deles no couro cabeludo, na raiz do cabelo, é acelerada. Por isso que os resultados são
são rápidos com o uso do Topicol. Então, para vocês entenderem em relação à vitamina B7. A vitamina B7 ela é conhecida como biotina, e ela é muito conhecida por ter um papel fortalecedor em relação aos cabelos e também em relação às unhas. Por isso que quem faz uso do Topicol também percebe esse benefício em relação ao fortalecimento e ao crescimento das unhas. Sabe, por que que a biotina é conhecida por ter esse papel fortalecedor? Porque ela é muito importante para a produção da queratina. Sem a presença de uma quantidade ideal de biotina no nosso organismo, a gente não consegue produzir queratina em quantidades ideais. E queratina é a principal proteína do nosso cabelo. Então, na composição ali do fio capilar, se não tiver queratina em quantidades ideais, ele acaba ficando frágil, quebradiço, a queda capilar acaba ficando excessiva. Então, por isso que também foi estratégico ter biotina na composição do Topicol para garantir a produção da queratina em quantidades ideais. E um outro benefício também muito importante da biotina é que ela tem uma ação antioxidante no nosso organismo. Sabe o que significa um nutriente ter ação antioxidante? É porque ele retarda o processo de envelhecimento das células. Isso é muito importante para garantir a saúde do nosso couro cabeludo, a saúde da nossa raiz do cabelo. Porque muitas vezes a gente se preocupa em utilizar, né, produtos, nutrientes que são anti-envelhecimento em relação à nossa pele. Mas a gente acaba esquecendo que o nosso cabelo também precisa desse cuidado. A gente precisa retardar ao máximo o envelhecimento das células do nosso cabelo, da raiz do cabelo, para que mantenha essa saúde por muito tempo. Garantindo pigmentação, garantindo fortalecimento, volume dos fios, porque a gente sabe que com o processo do envelhecimento, todas essas etapas são prejudicadas. Então, diminui volume, aumenta a queda capilar, o embranquecimento acaba sendo potencializado. Então, por isso que a gente tem que retardar ao máximo esse envelhecimento das células capilares também. E esse benefício ele se estende para o organismo como um todo, esse benefício antioxidante, para as células do cabelo, da pele, dos nossos órgãos, do nosso sistema nervoso. Por isso que nosso organismo ele se beneficia como um todo com a suplementação de um nutriente como esse também. Dando continuidade em relação aos nutrientes, para vocês até entenderem como o Topicol, essa suplementação potencializa tanto em relação à pigmentação do fio, em relação à prevenção do surgimento de novos fios brancos. Através desse nutriente que eu vou falar agora, que é a vitamina B9, conhecida como ácido fólico, vocês vão entender como foi estratégico também ter esse nutriente para garantir esse processo da pigmentação. Todos os nutrientes presentes no Topicol, eles acabam agindo para favorecer esse processo de forma saudável. Mas aqui vocês entendem que, através do ácido fólico, se a gente tiver carência ou deficiência desse nutriente, infelizmente a gente vai acabar tendo o processo do embranquecimento de forma precoce. Isso também os estudos já mostram que o embranquecimento acelerado, o embranquecimento precoce dos fios, acontece muitas vezes justamente pela carência e deficiência desse nutriente. Por isso que a gente tem que manter ele em quantidades ideais, em quantidades saudáveis no nosso organismo, para garantir também esse processo de pigmentação. E como é que acontece esse estímulo do ácido fólico em relação ao processo de pigmentação? Porque é tão importante ter ele em quantidades ideais. O ácido fólico, ele é muito importante para a síntese do DNA e do RNA, que isso é crucial para o processo de regeneração celular. Sabe, o que isso influencia em relação à pigmentação? Lembra que eu falei que a raiz capilar ela tem que ser altamente estimulada, potencializada e de forma constante para que o cabelo ele cresça de forma saudável, ali com quantidades de nutrientes também saudáveis para manter o fortalecimento, a nutrição, o crescimento, a pigmentação do fio. Então, justamente nesse processo, o ácido fólico ele se torna essencial. Por quê? Porque nesse processo de regeneração, ele tem que estar sendo estimulado constantemente. E justamente o processo da produção do pigmento, que é a produção da melanina, melanina é o pigmento que traz coloração aos nossos fios. Então, as células que produzem esse pigmento na raiz do nosso cabelo, elas precisam ter esse estímulo, elas precisam passar por essa etapa de estímulo constante, de forma potencializada, para que ele consiga produzir o pigmento de forma saudável. Então, a partir do momento que o ácido fólico que ele se transforma em metilfolato no nosso organismo. A formativa do ácido fólico é o metilfolato. Então, a partir do momento que ele está em quantidades abaixo do ideal, esse processo do estímulo das células que produzem o pigmento também não vão acontecer da forma correta. Então, o processo de falha da pigmentação vai começar a acontecer. Então, os primeiros fios brancos vão começar a surgir, e se esse nutriente se mantiver em quantidades abaixo do ideal por muito tempo, juntando com outros fatores que influenciam também no processo do envelhecimento, como poluição, estresse, fatores genéticos, hormonais. Quando acaba juntando todos esses processos, infelizmente o processo da despigmentação do fio acaba sendo potencializado, porque também esse nutriente não está conseguindo fazer com que as células produzam pigmento em quantidades ideais. Por isso que foi tão estratégico ter o ácido fólico nas quantidades que o Tópico trouxe, né, na formulação, para manter também esse estímulo, para manter essa saúde capilar em relação também à pigmentação.
para vocês entenderem como todos esses nutrientes eles agem de forma conjunta, garantindo todos os processos em relação à saúde capilar. E para finalizar em relação aos nutrientes, para vocês entenderem de forma resumida também em relação à vitamina B12, que a gente sabe que a vitamina B12 ela é totalmente essencial para a saúde do nosso organismo. Se a gente tem vitamina B12 abaixo do ideal, o nosso organismo não consegue trabalhar de forma ideal. A gente acaba ficando com a baixa produção de energia, a gente acaba ficando com um cansaço excessivo e vários outros fatores que a vitamina B12 influencia também no nosso organismo, como o sistema imunológico, como que é em relação às defesas do nosso organismo. Tudo isso acaba sendo influenciado em relação à carência da vitamina B12. Sara, mas em relação à saúde capilar, de forma específica, a vitamina B12 contribui também para o crescimento e fortalecimento do cabelo, que também esse benefício vai se estender para as unhas, ajuda a combater a queda capilar, garantindo ali fortalecimento do fio, e também assim como a vitamina B6, ele promove o estímulo da circulação sanguínea na região do couro cabeludo. Ele potencializa a chegada dos nutrientes, da oxigenação no couro cabeludo em quantidades ideais. Por isso que todos esses nutrientes juntos, eles vão potencializar esses benefícios. Para vocês entenderem, eu trouxe alguns benefícios que esses nutrientes trazem para o nosso organismo e para o nosso couro cabeludo. Aqui vocês entendem como o Tópico se preocupou em juntar em uma formulação os nutrientes que são essenciais para a saúde do cabelo, que são necessários para manter a saúde capilar, o crescimento, o fortalecimento, a nutrição, a pigmentação. Então, você que está passando por alguma queixa capilar, que está com uma baixa autoestima, justamente por estar com essas queixas, que acaba ficando, né, com uma baixa qualidade de vida por causa disso, saiba que com o uso do Tópico você vai trazer novamente saúde para o seu couro cabeludo, porque a gente tem que se preocupar sim com a saúde do nosso couro cabeludo, porque isso garante um bem-estar para a gente, isso garante qualidade de vida, isso garante saúde para o nosso organismo e para o nosso couro cabeludo. Por isso que a gente tem que dar prioridade, sim, para a saúde do nosso cabelo. A gente tem que dar prioridade, sim, para a nossa autoestima, para a gente ficar bem, para a gente ficar saudável. Então, aqui vocês entenderam como o Topico vai trazer, sim, esses benefícios para o organismo, vai trazer, sim, esses benefícios para o couro cabeludo, porque são nutrientes que são necessários para todas essas etapas. E agora eu vou trazer as estratégias de uso para vocês utilizarem o Topico da forma correta, para vocês terem os melhores resultados, os melhores benefícios, que como a gente sempre orienta para vocês, tudo que é repassado para vocês através dos nossos consultores, dos nossos especialistas, são orientações com base em estudos, são orientações com base na formulação do Tópico, para que vocês utilizem com segurança, com qualidade, obtendo os melhores resultados. Por isso que o Tópico ele está impactando a vida de tantas pessoas, por isso que o Tópico é um produto que está revolucionando o mercado, através dos resultados, através dessas orientações, dessas dicas que a gente traz para vocês alcançarem justamente esses resultados de forma rápida. Então, para vocês entenderem em relação ao Tópico, para reforçar todas essas informações, para não ficar nenhuma dúvida em relação ao uso, como é que é a formulação do Tópico? Para quem ainda fica com alguma dúvida, o Tópico ele é uma apresentação líquida, ele é um suplemento alimentar na apresentação líquida. Então, uma dúvida que chega muito para a gente é se precisa também aplicar no couro cabeludo, e não precisa. Você só vai precisar utilizar ingerindo. O Tópico é um suplemento feito para você tomar, para você ingerir. Então, isso também foi muito estratégico. Ter uma formulação na apresentação líquida também foi estratégico para que a gente consiga ter os melhores resultados. Sabe por que que isso foi estratégico? Quando a gente compara um suplemento na formulação líquida com um suplemento, por exemplo, na apresentação em cápsula, o líquido, ele tem uma ação mais rápida. Por quê? O tópico, assim que você coloca na boca, que você vai utilizar 12 gotas diariamente, né? Quando você utiliza, coloca as gotas na sua boca, o processo de absorção já vai iniciar daí. Então, na sua boca já vai começar o processo de absorção. Por isso que é tão acelerado o resultado, porque quando essa absorção acontece de forma rápida, chega na nossa corrente sanguínea de forma rápida, e essa corrente sanguínea leva esses nutrientes para o couro cabeludo também de forma acelerada. Então, esses nutrientes chegando quanto antes no nosso couro cabeludo, os resultados vão aparecer de forma rápida. Por isso que foi tão estratégico, como eu disse a vocês, ter o Tópico na apresentação líquida, que é muito fácil o uso dele. A adesão ao uso é muito tranquila. Por quê? O sabor é muito agradável. O sabor de laranja é muito agradável. Você utiliza só 12 gotas ao dia, só uma vez ao dia. Você não precisa ficar utilizando várias vezes ao dia. Não precisa fracionar também. Uma dúvida que muitas vezes perguntam: eu preciso utilizar 6 gotas em um horário, 6 gotas em outro? Não. Você vai utilizar as 12 gotas em um mesmo horário. Você pode utilizar com a ajuda de água. Tem gente que toma e logo em seguida bebe água. Mas você também pode utilizar sem a ajuda de água. Você pode colocar diretamente na boca, você pode colocar com a ajuda de uma colher. O Topico, ele veio na apresentação que ele tem um conta-gotas na tampa. Então, isso facilita muito o uso. Você vai, depois de agitar a embalagem, você vai agitar de forma leve. Você não precisa agitar de forma muito rápida a embalagem,
Mas toda vez que você for utilizar, você agita, dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Você sempre agita um produto para facilitar o uso, para melhorar a absorção dos nutrientes, para que esses nutrientes sejam absorvidos de forma mais acelerada. Então, você conta as 12 gotas, utiliza sempre no mesmo horário. Sara, e o que pode ajudar a potencializar mais ainda a absorção do Topicol? É você utilizar sempre próximo das refeições. Então, você vai utilizar as 12 gotas próximo das principais refeições. Você vai escolher de acordo com a sua rotina, que pode ser próximo do café da manhã, próximo do almoço, próximo do jantar, sempre de forma imediata. Você se alimentou, finalizou ali o almoço, você já ingere o Topicol, você já vai fazer o uso do Topicol. Ou você também pode fazer o uso antes, de forma imediata. Sara, por que essa dica é tão interessante para melhorar a absorção? Que quando você utiliza os nutrientes que estão no Topicol junto com o alimento ele vai potencializar também esse processo de absorção. Então, os nutrientes vão ser absorvidos de forma mais acelerada. Então, pega essa dica, utiliza dessa forma que você vai acelerar os seus resultados, você vai potencializar esses resultados. E uma outra dica também em relação ao quantas vezes vocês vão utilizar, né? Quais os horários que vocês vão utilizar. Como eu disse, vocês vão adequar de acordo com a sua rotina. Mas o que eu oriento para vocês é sempre utilizar no mesmo horário todos os dias. Sara, por que essa dica é tão importante? Para evitar que vocês esqueçam de utilizar o Topicol. Vocês vão escolher o mesmo horário, garantindo assim a disciplina no uso, evitando o esquecimento. Então, sempre que você utilizar no horário do almoço, procure utilizar nesse mesmo horário todos os dias, que assim você vai garantir um uso correto, um uso disciplinado e melhores resultados também. Então, você vai utilizar, reforçando, as estratégias 12 gotas, uma vez ao dia. Essas 12 gotas correspondem a 1 ml. Então, como na embalagem tem 30 ml, essa quantidade é suficiente para um mês de tratamento. Então, você vai utilizar uma mesma embalagem por um mês. E uma dica que eu trago para vocês: quando as embalagens chegarem na sua casa, você que vai fazer a compra, né, de combos para 3 meses, 6 meses, um ano, não abra todas as embalagens para verificar o produto. Você vai abrir só a embalagem que você vai fazer o uso, e quando finalizar essa embalagem, é que você vai abrir a segunda embalagem. E assim sucessivamente, para garantir estabilidade, segurança, qualidade no uso do seu suplemento. Então, utilizem sempre dessa forma, para que vocês façam o uso correto do suplemento, para que vocês façam o uso de um suplemento com segurança, com qualidade, e sempre com as 12 gotas diariamente. Uma dúvida também frequente é se pode utilizar uma quantidade maior para potencializar os resultados. Não precisa fazer isso. Como eu disse para vocês, os nutrientes presentes no Topicol estão em quantidades estratégicas, em quantidades ideais, garantindo segurança e qualidade no uso. Então, essas 12 gotas já garantem os melhores resultados para vocês. Vocês também vão utilizar sempre distante de bebidas muito quentes ou muito geladas, porque, como eu disse para vocês, a absorção já inicia na boca, então, a partir do momento que você utiliza o suplemento e já ingere ali, logo em seguida, uma bebida muito quente ou muito gelada, pode acabar atrapalhando esse processo de absorção. Então, para garantir o melhor resultado, utilizem sempre longe de bebidas muito quentes ou muito geladas. E, como eu disse para vocês, utilizando sempre uma vez ao dia só. Uma dúvida também muito frequente é em relação à composição do Topicol. Se quem tem diabetes pode utilizar, se quem tem intolerância à lactose, ao glúten pode utilizar. E aqui eu já tiro essa dúvida para vocês. Na composição do Topicol, não tem glúten, não tem lactose, não tem gordura e não tem açúcar. Então, isso já garante que vocês utilizem de forma muito tranquila, sem se preocupar com efeitos colaterais, com algum prejuízo que o suplemento possa trazer para o organismo. Podem ficar despreocupados em relação a isso. Como eu disse para vocês, o Topicol tem na composição nutrientes que são necessários e essenciais para a saúde do nosso organismo e principalmente para a saúde do nosso couro cabeludo. Esses nutrientes, eles garantem a saúde do nosso cabelo, eles garantem a saúde do crescimento desse cabelo. Então, não se preocupe em relação a efeitos colaterais, a contraindicações, porque não tem em relação a esses nutrientes. O que tem em relação a contraindicações? Como é uma formulação, né, que foi preparada, que foi estudada ali para o público adulto, então o que a gente orienta é só que crianças e adolescentes não façam uso, porque a segurança em relação a essas concentrações foi estudada, foi analisada em relação ao público adulto. Uma outra orientação que a gente dá para o público gestante, para vocês não utilizarem em relação nesse período, né? Justamente porque já estão fazendo uso de outros suplementos específicos para essa fase da vida, já estão fazendo uso de medicamentos específicos também. Então, deixa passar a gestação, né, para garantir segurança para a mãe e para o bebê. E depois dessa fase, quando já estiver amamentando, aí sim pode utilizar tranquilamente, que eu sei que uma queixa muito frequente é a queda capilar, é a fragilidade dos fios, logo após o parto. E com o Topicol você vai também garantir saúde para o couro cabeludo, para a raiz do cabelo, e vai garantir um fortalecimento, uma nutrição, uma potencialização desses nutrientes em relação ao seu couro cabeludo.
Então, fora essas orientações, qualquer outro público pode utilizar em relação a doenças específicas. Quem tem hipotireoidismo, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, pode utilizar tranquilamente. Quem tem doença de pele, psoríase, vitiligo, alguma outra queixa também na pele, pode utilizar. O tópico vai beneficiar muito a saúde da pele. Quem tem também alguma doença associada em relação ao couro cabeludo, pode utilizar, que o tópico também vai trazer muitos benefícios em relação também a esses processos. Então, para vocês entenderem como o tópico ele pode ser utilizado tranquilamente, a formulação dele foi feita justamente para vocês utilizarem sem esses efeitos colaterais, para trazer realmente benefícios, para vocês eliminarem as queixas capilares, para vocês trazerem saúde para o couro cabeludo.